Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão muito mais conteúdo. Gostaria de lembrar a vocês que estamos disponibilizando o nosso e-book digital. São 25 histórias de terror assustadoras e inéditas. Adquira já o seu. O pagamento pode ser efetuado por Pix. O link está aqui na descrição do canal. Hoje vamos narrar sobre uma lenda que assustou e apavorou a muitas pessoas. A lenda do Loup-Garou. Numa pequena aldeia isolada, aninhada entre as densas florestas do Canadá, erguia-se uma tradição sombria que ecoava através dos séculos. O mito do Loup-Garou. Dizia-se que a maldição era lançada sobre aqueles que desafiavam os preceitos cristãos. Um castigo que os transformava em criaturas meio homem e meio lobos, sempre que a noite caía. Naquela aldeia, onde os invernos eram rigorosos e as noites escuras e longas, a lenda do Loup-Garou se tornava mais vívida a cada geração. As velhas narrativas ecoavam nas paredes de madeira das casas, transmitidas de boca em boca, como um aviso solene às almas que se desviavam do caminho da fé. E foi em uma dessas noites sombrias que Henry, um jovem ousado e cético, desafiou as advertências dos mais velhos e zombou da tradição. Ele não acreditava em maldições ou castigos divinos, considerando as histórias do Loup-Garou meramente superstições para manter o controle sobre a comunidade. Henry vivia na beira da floresta, onde os sons noturnos sussurravam histórias antigas e onde a escuridão se tornava uma presença tangível. Em uma noite em que a lua estava encoberta por nuvens densas, Henry ousou aventurar-se pelos limites da floresta, ignorando as advertências que ecoavam em sua mente. À medida que adentrava as profundezas do bosque, os sons da aldeia desvaneciam, substituídos pelos suspiros do vento entre as árvores e os uivos distantes de animais noturnos. Henry sentia-se como se estivesse desafiando não apenas a tradição local, mas também algo mais antigo, uma presença que observava em silêncio. Ao alcançar um clarão na floresta, Henry zombou das sombras dançantes, desafiando o desconhecido que espreitava na escuridão. Foi então que um uivo gutural ecoou à distância, um som que fez o coração de Henry disparar. Ele riu nervosamente, convencendo-se de que não passava de um lobo comum. No entanto, à medida que a noite avançou, uma transformação sutil começou a ocorrer. A floresta, que uma vez parecera acolhedora, tornou-se um labirinto enigmático. As árvores pareciam se fechar, lançando sombras que se retorciam como garras ameaçadoras. Henry tentou retrair seus passos, mas a floresta parecia conspirar contra ele, mudando caminhos,
familiares para corredores escuros e confusos. Uma inquietação crescente se instalou em seu peito quando percebeu que estava perdido nas entranhas sombrias da floresta. Foi quando a lua, por um breve instante, emergiu das nuvens, lançando uma luz pálida sobre Henry. Ele sentiu uma dor aguda rasgando por sua pele, uma agonia que o fez cair de joelhos. O uivo que antes ecoava distante agora emanava de sua própria garganta. Uma transformação sobrenatural que desafiava toda a lógica. A metamorfose ocorreu rapidamente e Henry se viu envolto por uma pelagem escura. Suas mãos tornaram-se garras afiadas e seus olhos adquiriram um brilho selvagem. O loup-garou agora se erguia onde antes havia um homem. A maldição que os mais velhos tanto temiam havia recaído sobre Henry. Ele sentiu o impulso primal, uma fome voraz que queimava em seu peito. Em sua forma de loup-garou, ele perambulava pela floresta, uma criatura da noite que caçava nas sombras. Nas manhãs seguintes, Henry acordava confuso e desorientado nos confins da floresta, com suas roupas rasgadas e lembranças vagas de suas ações noturnas. A aldeia começou a murchar em medo e suspeita, quando histórias de encontros selvagens com uma besta começaram a se espalhar. As noites se tornaram um pesadelo recorrente para Henry, preso em um ciclo interminável de transformação e selvageria. Seus gritos ecoavam pelas árvores, enquanto a maldição do loup-garou o consumia, uma praga que não conhecia piedade. No entanto, a verdadeira agonia residia na lucidez fugaz que permeava sua mente durante a transformação. Henry, enquanto em sua forma bestial, testemunhava suas próprias atrocidades, incapaz de deter a fome insaciável que o impelia a caçar. A aldeia, agora tomada pelo terror, buscava respostas para a praga que caíra sobre Henry. Velhos volumes empoeirados foram desenterrados e os mais sábios da comunidade consultaram antigos rituais para desfazer a maldição. No entanto, o loup-garou era uma entidade teimosa e a cura se mostrava esquiva. A cada noite, Henry sucumbia à maldição e a aldeia mergulhava mais profundamente na desesperança. Rumores de sua transformação noturna se espalhavam, e aqueles que um dia consideraram Henry um membro da comunidade agora o temiam como uma sombra ameaçadora que rondava os seus lares. E, assim, enquanto a luz continuava a governar as noites intermináveis, a maldição do loup-garou persistia, envolvendo a aldeia em trevas eternas, onde o mal não poderia ser detido e as almas apodreceriam tentando desvendar o mistério obscuro que consumia aquele que ousara desafiar o desconhecido. A aldeia, uma vez envolta em calmaria, agora estava imersa na sombra do medo. Os murmúrios noturnos eram sufocados pelo peso da maldição que pairava sobre Henry, o loup-garou. Cada noite era uma repetição do mesmo pesadelo, com a aldeia presa em uma espiral de terror do qual não havia escapatória. Henry, durante o dia, era uma sombra de si mesmo, seu rosto marcado pela fadiga e pelos vestígios de tormento, refletia a dualidade de sua existência. A comunidade, dividida entre compaixão e medo, observava de longe, incapaz de compreender completamente a escuridão que o consumia. Os anciãos da aldeia, buscando desesperadamente uma solução, consultaram os textos antigos e invocaram rituais há muito esquecidos. No entanto, a maldição resistia a
todas as tentativas de serem quebradas, como se uma força além da compreensão humana protegesse o segredo por trás do Loup-Garou. À medida que as noites passavam, a aldeia se via mergulhada em uma atmosfera de desespero. A lua cheia, antes celebrada como um sinal de prosperidade, tornou-se sinônimo da transformação inevitável de Henry. As famílias trancavam suas portas e janelas, temendo que a criatura selvagem os visitasse em busca de presas. Aos poucos, a aldeia começou a desintegrar-se. Amigos tornaram-se estranhos, vizinhos evitavam olhares, e o lamento noturno do Loup-Garou ecoava com uma trilha sonora macabra. Henry, por sua vez, era cativo de sua própria maldição, incapaz de interromper o ciclo selvagem que o consumia. Uma noite, enquanto a lua pairava cheia e brilhante no céu, a aldeia foi tomada por um silêncio opressivo. Os habitantes, trancados em suas casas, temiam o inevitável. Então, um uivo agudo cortou a noite, seguido por gritos de terror que ecoaram pelas ruas desertas. Henry, na forma do Loup-Garou, estava à solta novamente. A aldeia tornou-se sua caça, um terreno sombrio onde o medo florescia. A criatura, impulsionada pela fome insaciável, não fazia distinção entre amigo e inimigo, deixando um rastro de destruição por onde passava. Os anciãos, reunindo coragem, lideraram uma busca pela criatura, portando tochas e símbolos sagrados. Adentraram a floresta determinados a encontrar uma maneira de livrar Henry da maldição que o consumia. A aldeia, em um estado de pânico coletivo, clamava por uma solução, enquanto as sombras da noite cerravam sobre eles. Na floresta densa, a busca tornou-se uma dança frenética entre a luz e as sombras. Cada passo era acompanhado pelo eco distante dos uivos, uma lembrança constante de que o Loup-Garou estava por perto, observando e aguardando sua próxima vítima. Então, em um clarão sombrio, a criatura e os anciãos se confrontaram. A lua, testemunha silenciosa da tragédia que se desenrolava abaixo, lançava uma luz pálida sobre o encontro feroz. Os anciãos, envoltos em determinação, brandiram amuletos sagrados, esperando encontrar uma brecha na maldição que os assolava. O Loup-Garou, por um instante, pareceu hesitar. Henry, dentro da besta selvagem, lutava contra as correntes da maldição que o prendiam. Um olhar de reconhecimento surgiu nos olhos do monstro, como se a alma do homem ainda estivesse presente, tentando emergir da escuridão. Então, em um instante fugaz, a luz da lua se obscureceu. O uivo do Loup-Garou ecoou mais alto e desesperado do que nunca. A floresta estremeceu e a criatura, resistindo à força que tentava libertá-la, desapareceu nas sombras. Os anciãos, confusos e exaustos, olharam para o vazio que ficara. A aldeia permaneceu em silêncio e a maldição parecia ter se dissipado junto com a criatura que a carregava. Henry, o homem, estava perdido na escuridão, e o Loup-Garou, agora uma lenda desvanecida, deixou para trás um rastro de destruição e desespero. A aldeia, marcada pelo terror que se abateu sobre ela, viu-se abandonada pela esperança. O mal persistiu como uma sombra eterna que não poderia se deter. As pessoas, apodrecendo em sua busca por respostas, enfrentavam uma agonia eterna de temores noturnos e murmúrios que ecoavam pelas árvores. O rapaz Henry não conseguiu escapar de sua própria tragédia. O ciclo sombrio do Loup-Garou havia deixado uma ferida profunda na alma da aldeia. Uma ferida que nunca cicatrizaria.
O mal, desencadeado e não contido, persistiria, lançando uma sombra intransponível sobre aqueles que ousaram desafiar o desconhecido. Na esteira da noite aterrorizante, a aldeia mal podia conter a ferida que a maldição do Loup-Garou deixara para trás. O medo era agora um residente constante nas mentes dos habitantes, e a confiança que antes mantinha a comunidade unida agora era uma ruína fragmentada. Henry, durante o dia, encontrava-se à mercê de suas próprias memórias fragmentadas. A maldição havia deixado cicatrizes em sua alma, e ele vagava pelas ruas como um espectro, olhos vazios, refletindo a escuridão que o consumira. O homem e a besta agora compartilhavam um destino entrelaçado, perdidos entre as sombras de uma existência maldita. A aldeia, desesperada por uma solução, voltou-se para os anciãos, em busca de orientação. Os líderes, contudo, estavam mergulhados em incertezas, confrontados com a realidade de que o mal desencadeado era além da compreensão humana. O mistério obscuro que envolvia o Loup-Garou permanecia inabalável. Uma noite, enquanto a lua lançava sua luz prateada sobre a aldeia, um murmúrio surgiu entre os habitantes. Uma antiga vidente, conhecida por decifrar os segredos do além, emergiu das sombras. Sua figura enrugada era um testemunho do tempo que ela havia passado em busca de verdades ocultas. A vidente, guiada por visões sinistras, afirmou que a única esperança para desfazer a maldição era encontrar a origem do mal. Uma busca pelas raízes da escuridão que havia se apoderado de Henry deveria ser empreendida. Uma jornada rumo ao coração da floresta, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se desvanecia. A aldeia, desesperada e disposta a arriscar qualquer coisa para se livrar do mal que a assolava, formou uma expedição liderada pelos mais corajosos. Armados com tochas e símbolos sagrados, eles adentraram a floresta em busca da verdade enterrada nas profundezas. A jornada foi marcada por perigos inimagináveis. A floresta, que uma vez oferecera refúgio e sustento, tornou-se um labirinto de sombras e enganos. Os exploradores, guiados pela vidente, enfrentaram criaturas noturnas e ilusões que testavam a resiliência de seus espíritos. Em uma noite particularmente sombria, quando a lua alcançava o auge de sua plenitude, a expedição chegou a um local que emanava uma aura sinistra e macabra. Uma clareira onde as árvores formavam um círculo irregular. Parecia ser o epicentro da escuridão que se espalhava pela floresta. Foi ali que a vidente, com olhos nublados pela visão do além, identificou um altar antigo, erguido em homenagem a entidades há muito esquecidas. Símbolos estranhos adornavam a estrutura, e o ar estava impregnado com uma presença sobrenatural e maligna. Enquanto os exploradores examinavam o altar, a vidente proclamou que ali jazia a origem do mal que afligia Henry e a aldeia. Uma maldição ancestral, despertada por algum ato profano do passado, ressurgia para atormentar aqueles que ousavam desafiar o equilíbrio do sobrenatural. Determinados a pôr fim à praga, os exploradores começaram a realizar rituais de purificações e invocações sagradas. As tochas lançavam sombras dançantes sobre o altar, enquanto os símbolos sagrados ressoavam como uma melodia ancestral. Foi então que a escuridão pareceu rebelar-se contra a luz. Sombras se contorceram ao redor do grupo e ruivos ecoaram pela floresta. A maldição, sentindo-se ameaçada, tentava proteger o seu refúgio ancestral. O confronto entre luz e as trevas alcançou o seu clímax fervoroso. Em meio à batalha sobrenatural, um vulto emergiu das sombras. Era Henry, sua figura contorcida pela dualidade de sua existência. A vidente, com sabedoria enraizada em séculos, viu
nos olhos do Loup-Garou uma centelha de humanidade que ainda persistia. A luta prosseguiu, uma dança frenética entre forças invisíveis. A aldeia, à espera do desfecho, estava mergulhada em um suspense, enquanto os exploradores enfrentavam o desconhecido. O altar, testemunha silenciosa de antigas maldições, tremia com a intensidade daquela batalha sobrenatural. A batalha na clareira atingiu um clímax angustiante. A luz e as sombras dançavam numa disputa eterna, e o destino da aldeia pendia na balança do sobrenatural. O Loup-Garou, enredado pela maldição, lutava contra as correntes que o prendiam à besta, enquanto a aldeia observava, presa entre a esperança e o desespero. Em um momento daquela batalha sobrenatural, a vidente, guiada pela sabedoria ancestral, lançou uma prece que cortou o silêncio da noite. Palavras sagradas ecoaram pela clareira, desafiando a escuridão que se agarrava ao altar. A luz da lua, antes apenas um espectador, pareceu responder ao chamado, intensificando-se sobre a cena sobrenatural. Foi então que o Loup-Garou, envolto pela energia da purificação, soltou um uivo doloroso. A maldição que o aprisionava começou a se desvanecer como sombras dissipadas pela manhã. Henry, sua humanidade retomando o controle, ajoelhou-se no centro da clareira, exausto e liberto da maldição que o assolava. A clareira silenciou-se. Os uivos noturnos cederam à calmaria. A aldeia, testemunhando o desenlace, manteve-se suspensa entre o alívio e a perplexidade diante do milagre que acabara de ocorrer. Os exploradores, ainda envoltos pela energia da batalha, olharam para Henry com olhares mistos de admiração e respeito. A vidente, agora desgastada pela intensidade dos eventos, olhou nos olhos de Henry. A dualidade é uma batalha constante. Ela sussurrou, suas palavras carregadas de uma sabedoria que transcendera séculos. A luz e a escuridão coexistem dentro de todos nós. Cabe a cada um escolher o caminho que seguir. Henry, marcado pela experiência, levantou-se, pronto para enfrentar um novo amanhecer que se erguia diante dele. A aldeia, redimida da maldição que a assolava, viu-se diante de uma oportunidade de reconstruir laços e restaurar a fé que a escuridão havia ameaçado extinguir. A clareira, um altar de antigas maldições, permaneceu como um testemunho silencioso de uma batalha entre o sobrenatural e a vontade humana. A floresta, agora impregnada com uma energia renovada, parecia respirar aliviada, enquanto a lua, símbolo de mudanças cíclicas, brilhava sobre o cenário sereno. Contudo, a noite, apesar da aparente tranquilidade, não seria esquecida. A aldeia, marcada pela jornada sombria, sabia que o mal não poderia ser totalmente apagado. As sombras do passado ainda sussurravam, lembrando a todos que a dualidade persiste e que cada escolha molda o destino de uma comunidade e de seus habitantes. E assim, a aldeia enfrentava um novo amanhecer, com a esperança de que as lições aprendidas na escuridão os guiaram para um futuro mais luminoso. No entanto, a verdade permanecia. Ninguém seria capaz de deter o mal, e as pessoas, apesar de seus esforços, continuariam apodrecendo ao tentar desvendar os mistérios obscuros que permeiam a linha tênue entre a luz e a escuridão. Pessoal, queria lembrar a vocês que estamos disponibilizando o nosso e-book digital, 25 histórias de terror assustadoras e inéditas. Aproveitem, pessoal. O link está aqui na descrição do canal. Boa noite.